Meu nome é Severiano José da Silva. Nasci no dia 15 de julho de 1933. Só conheço por Boninho porque desde menino meu apelido é Boninho. Severiano é só quando ia para um canto, para a igreja, para um canto, para um católico, qualquer um canto, é sou Severiano. Boninho não, Boninho. É apelido. Meu pai se chama João Pedro da Silva. Meu pai é de lá da Mangabeira para o Carrasco para Colar. Nasceu ali. Agora se criou aqui nos Calistas, adotivo. É de onde nós ficamos, se criamos, era na casa do pai da minha mãe, que deixou de herança. Maria José de Oliveira. Naqueles tempos não era hoje. Ninguém, não sei nem quem era o pai da minha mãe. Eu alcancei meu pai e minha mãe, não tinha os avós não. Plantava mandioca e nada. Ele morou por aqui, por lá. Aí a terra vivia aí. Sim, meu pai, rezador de terço na igreja. Meu pai tinha uma letra bonita. Meu pai, quando estava menino, ele estudou em Água de Meninos. Hoje já estão Vilela, que a família dos Calistas tinha um conhecimento lá de um pessoal, mandaram ele para lá para estudar. Quando ele estava sabido, aí veio-se embora. Foi quando já era rapaz, ficou aí, casou-se ali. Ele só vivia com o livro na mão. Você chegava, só via bababá, 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 era meu pai lendo história de todo tipo. Meu pai era o rezador quando apareceu já nessa igreja nova. Ele é católico de Santo Antônio. E de meu padrinho Cícero, ele foi umas 3 vezes de pé para o Juazeiro. Passava 15 dias de pé com a bolsa nas costas. Mas um amigo cruzava o eixo Pernambuco todo até o Ceará. Aí passava lá uns dias, quando era para ir-se embora, perguntava, meu padrinho, nós queremos ir embora. Aí ele disse, não, deixa para amanhã bem cedo vocês vão se embora, tudo em paz. Aí no outro dia tirava para cá. Passava 15 dias no mundo de pé. Agora, comida. Pedaço de rapadura na bolsa para comer no caminho. Uma galinha cozinhada. Era assim. Meu pai morreu de coração, que morreu. Naquelas épocas não tinha doutor, não tinha nada. Ele estava trabalhando assim no quintal. Deixou a enxadinha, botou lá no pé da parede, na porta da cozinha. E se deitou para morrer. Aí a menina chegou na carreira, a minha irmã. Chega bonita, o pai está morrendo. Aí eu corri para lá, eu já tinha as 2 meninas, a Zira. Aí eu cheguei lá, estava morrendo mesmo. Aí peguei a vela, acendi, quando botei na mão dele, a minha esposa pegou e tomou. Você vai botar a vela na mão do teu pai? Aí ela que segurou, até quando ele morreu. Aí depois, minha mãe ficou, morreu depois. Aí depois morreu uma das irmãs, infarto, coração. Tudo está no Canaã. Aí essa mais nova, era onde nós se criamos, é do professor Raimundo, já morreu. Esse povo aqui do Serrote, aqui no Capim, hoje não tem mais não, mas tinha a rede de enterrar. A rede branca. Botava o pau, botava o cabo dentro, voltava a rede e dá um tempo desse tinha a rede. Aqui no Capim uma. Para velar, juntava de noite a tuia de gente. Dentro de casa. Na sala assim. Eu estava aí em cima das cadeiras, da cama, uma coisa. Aí ele ficava ali esperando. No meio,
Até fazer o caixão. Quando fazia o caixão, bem cedo enterrava. Quando não era, era na rede. XVI. Irmão, rapaz, lembro. Era Belim e Liberalino. Zé Calista, Antônio Calista, João Calista, Ernesto Calista, Miguel Calista, Eloís Calista e eu. As mulheres é Maria Angélica, a Totô, que é Zuperina, a Miúda e a Bia e a Nenê, que era a Maria. Então, era famiona. Ah, é de tarde, pô. Todo ano caía uma banda, a chuva derrubava. Era uma casa grande e alta, aí a chuva vinha do inverno, naqueles tempos vinha os invernos bons, caía todinho, nós ficávamos dormindo nessa parte, só tinha a frente. Agora é a vila, mas era a Lagoa do Capim. Porque naquelas épocas secas, quando chovia juntava água. Aí os bichos eram soltos naquelas épocas, gado e cavalo. Aí vinha para aqui beber água e aqui ficava. Tinha muito capim, aí pegou o nome de Lagoa do Capim. Mas hoje era sítio Capim, e hoje é vila. Qualquer uns comia tudo, era junco, daqueles de fazer colchão, ainda cansou, colchão de capim. Ah, meus irmãos, tudo nasceram e se criaram no colchão de capim. Fazia o tamanho do colchão, enchia de capim macio, é um capinzinho mole, enchia, costurava, que ele vai para a cama. Cama era de vara, 4 forquilhas, de madeira qualquer assim. Aí ele fazia o gradeadinho, botava o colchão. E dormia em cama de vara. Meu pai, minha mãe. Lançar, meu amigo, era um pedacinho às vezes de vestido, sem nada, sem lençol, sem nada. Dormia, esse colchão, essa cama era os velhos. Nós dormia, eu e outros, numa barroca assim no meio da casa, um frio tão grande só para matar, a purga chiava naquelas épocas. Aí nós dormíamos ali. Aí depois de 12 anos, eu sou de 33, eu tinha uns 12 anos, o Canaã tinha uma feira. Tinha uma feira, Arapiraca não tinha. Arapiraca estava nascendo. Vendia o Canaã tinha dia de domingo. Era uma feira cheia. Aí, mas foi fracassando, a Arapiraca foi se endireitando, começando a fazer umas casinhas, vendia carne de boi, de porco, bode, numa zagaroba. Não era no quilo. Vendia os 4 de bode. Já viu falar que primeiro matava um bode, mandava um 4 para fulano, um 4 para fulano, vendia de 4. Porco, matava, repartia, cada um dava um pedaço, dava outro. Aqui meu pai era assim. Tinha um bocado de tudo. Mas era uma coisa que só era no domingo. E Arapiraca tinha a semana toda gado e bode debaixo da zagaroba, no lado de baixo, para ali. Novinho, nossas brincadeiras, quando estava molequinho, já sabia de tudo. Aí qual era a nossa brincadeira? Uma roda de pneu, tira a virola assim de botar a janta. Aí nós, uma roda daquela era um cabriolé para nós. Botava na frente, e pincava lá a perna, no mesmo instante chegava de novo do Canaã, correndo, batendo naquela roda. Para ela correr e nós atrás. De cima vadiava. E então, e pinhão também, nós fazíamos o pinhão, botava o prego e fazia. Madeira boa era cajueiro que não rachava, mas era muito mole, os cabas pinhavam
nós ia jogar, fazia uma missa para todo mundo jogar ali em cima. O cordão do pinhão era curto, pá, aí batia em cima do pinhãozinho e rachava. Aí aí fazia de pau-ferro, de braúna, rachava muito. Não ajudava em nada, nós era pros tanques tomar banho, miudinho, e dentro de casa aí no terreiro reinando. Nunca gostei de peteca, não matava nada, um badoque. Badoque é que nem uma flecha. Aí se era botar a bala aqui, eu matava, era ainda hoje acerto. Nós ia caçar castanha nos matos aqui no capim dos calistas de para trás, quase até o serrote. Só que cajueiro dentro dos matos era tanta castanha, trazia um saco. Aricuri, se criamos comendo aricuri. Ia caçar de saco lá, ainda hoje tem coqueiro lá. Na frente da nossa casa tinha um buzeiro brabo. Nós comíamos bem cedo, ia lá cada um com uma cuinha, ajuntava, chegava a cabo, primia. Aí a minha mãe chegava com um bocadinho de açúcar, ou um pedaço de açúcar de torrão. Aquele vinha dos engenhos. Aí escotava, vendia no quilo, aqueles quilos. Aí minha mãe botava um pedacinho, aí nós exprimia a cajá, botava um pouquinho d'água e uma mancheinha de farinha regada. Mancheinha de farinha, olha, cada um sua. Aí nós chupava aquela garapinha de imbu com farinha, aí ali passava o dia. Que nós meninos, mas nós só vivíamos por os matos, por os bestos da lagoa. Nós tínhamos as primas lá do finado Zé Zaria. Finado Zaria, o Zé Zaria era meu primo. Ainda hoje tem família aí na São Francisco. Mas nós não tivemos contato com esse povo. Aí elas vinham. Aí aqui a porta da cozinha era aberta. Panava aqui, nós íamos ficar aqui, dentro do mato escondido. Então elas iam embora meio-dia. Cadê os meninos? Os meninos estão por aí. Mentira, nós corremos, que não tinha. Todo um lambaio. Lambaio tudo sujo. Pé no chão, nunca cacemos uma percata. Nós nunca fomos uma escola pública, nem tinha roupa, nem tinha calçado. Aí quando dava meio-dia, elas já foram-se embora. Aí nós voltávamos para casa. Aí as moças tudo limpa e nós vamos ficar aqui com as nossas primas. Aí era uma família bonita. Os carapinas só era para armar casa de pau. Essas casas dos meus irmãos aí, tudo foi de carapina. Vinha botar tijolo aí de 60 para cá, mais ou menos, mas tudo era de pau, tirado nesses terrenos. Aí chamava o carapina, ele vinha armar. Botar os paus nos cantos e botar a madeira em cima. Aí tapava, marcava o dia de fazer a tapagem. Envarava toda, convidava os amigos para tapar naquele dia que ele marcasse. E a cerâmica era fazer um pagode, apirado de pé. Tinha umas velhas dançadeiras, uns pessoal, só para dançar a noite todinha, batendo o pé. Um repentista cantando, pisa povo, e o povo batendo o pé até de manhã. Era a cerâmica que não tinha nada disso nesse tempo. Tinha um bocado, era festa. Telha era da canafista, toda telha branca. Ainda hoje aí é de telha branca. Telha da canafista, daqueles aquelas buracos da Arapiraca, ali tudo era de fazer telha, tijolo. Aqui, nós nunca fomos para a escola. Aprendendo a assinar o nome, que a minha mãe sempre dizia. Olha, lê uma carta, escreveu outra,
Já tá bom demais. Meu pai pagava não, convidou um professor no Canaã, José Cardoso, ele vinha toda noite do Canaã, que não era Canaã, Lagoa dos Viados, porque era viado, porque ao redor dessa lagoa aí na pista, era só cerrado de madeira, e tinha muito viado. E por viado ficou o Canaã, nessa época. O mais velho do Canaã era Pedro Cajuzinha, João Zacarias, João Mirigido, Antônio Batista, Antônio Cicia, Zeca Caetano, eram os mais velhos do Canaã. E finado e Bernardo de Dona, era meu sogro, com frente à igreja. Aí foi quando a Arapiraca foi crescendo, o Canaã acabou-se. Tinha uma igrejinha no meio da rua, alcancei ainda, que o padre Edinaldo já esteve aqui me perguntando se eu sabia de onde tinha vindo Santo Antônio. Digo, padre, quando eu me alcancei de gente, já tinha Santo Antônio. Tinha a igrejinha de madeira ainda, de taipa. Era no meio da rua, ali logo, da igreja nova para cá. Ali se chama Igreja Nova. Era mais para cá um pouquinho, naquele lado, aquelas pracinhas. Ali a igreja era virada para cima. Um pátio de banda assim de um lado, outro do outro, e o quarto no meio. Agora não tinha padre, não tinha nada. O padre era de mês em mês. O padre, quando nós batizávamos um aqui, batizava já na Arapiraca, mas o batistério ia para o Limoeiro. Quando nós, para se casar, todos nós fomos ver nosso batistério no Limoeiro, que era mais, onde tinha padre e a igreja, tudo. Aí no Canaã, aquela igreja, aqueles alicerces da igreja é todo de pedra, rachão. Agora você avalie ou pense como foi carregada aquela pedra daqui da Fazenda Velha. Todinha nas costas. Na versão de Pedro Deodato, ele juntou, convidou os vizinhos aqui das comunidades. Todo domingo juntava 50, 60 pessoas, 30, carregar pedra para fazer o alicerce da igreja. Aí fizemos eu já carregava pedra. Quem não pode com a grande, carrega, e é tudo assim, rachão grande. Eu já carregava, aí fomos tirando assim, aí na gestão de Pedro Deodato foi quem construiu aquela igreja, os predeiros. Aí depois ele foi-se embora para a Bahia. Lá passou uns tempos, aí quem tomou conta foi Zé Pio, ficou fazendo o resto da igreja até quando acabou. A comunidade ajudava, né? Aí depois era Padre Epitácio. Depois dessas épocas, daquela igreja lá de baixo, da Nossa Senhora da Conceição, ainda era Padre Epitácio. Com uma missa de mês em mês, quando vinha aí no Canaã. Aqui tinha um bocado de caipirinha. Zé Pio tinha, no capim lá dos calistas tinha, lá em cima tinha, um bocado. Acabaram tudo, só tem um ali no capim da Chaco lá. Aí depois de agosto para setembro começava. Uma roda grande de madeira, um veio assim de ferro. Um de lá, um daqui e outro daqui. Veio puxando uma caminhonete, era mais 6 cargas de mandioca. São de cavalo. Fazia os caçoazão, aí botava 6 cargas, a mulher rapando, eles puxavam todinha com a roda com a corda, o cai titular, a mulher cevando e eles ficavam
se esticando. Pingava suor que fazia poço. Para mexer, passava uma semana. Eu ainda cheguei a guardar farinha. Minha família, só fizemos farinha, eles fizeram muita farinha. Fazia mês de farinhada, agora para vender por quanto? Era por nada. Aproveitava e guardava o resto de caixão, passava 2, 3 anos. Às vezes vendia e o resto era para guardar. Vendia, assim, quem era comprador de... Na feira não, nunca botei em feira nada, nunca fomos vender de nada. Tinha os compradores de farinha para retalhar na feira. E o resto todo mundo guardava. Lampião eu nunca vi, esse Pedro Cajuzinho aí, quando dizia o Lampião tá na canoa, que ele era rico, tinha de tudo. Tá na canoa, ele aqui já fechava tudo e ia pros Cajuzinhos ali lá nas cacimbas. Corria para lá esconder-se. E o Lampião ainda passou uma vez ou foi 2. Na loja, ele pegava pano e dividia pro povo. Mas outra coisa ele nunca fez não, nunca fez desordem aqui não. E Cajuzinho era o dono do mundo, esse terreno todo, ouro, ele vendia, era uma padariazinha. Era rico, rico só de ouro. Ele tem uma botija de ouro atrás de casa. A botija é ouro, anel, relógio, dinheiro de ouro ainda. Enterraram e não tirou mais nunca, que tinha fortuna. Quando o Lampião dizia vai passar, eles guardavam enterrado. Aquilo passou de sexta-feira, não acha mais. A botija é dinheiro, recurso. Aí ia vender nas casas de ouro, uma prata de ouro hoje é uma fortuna. Que uma grama de ouro é tantos e tanto. Era de graça, bota, brinco, relógio, tudo era de ouro. As minhas irmãs ainda tinham minha mãe ainda tinha uns brincão. Quando ele pegava aquelas mulheres com aqueles brincão, o Lampião puxava com tudo. Rasgava a orelha. Aí foi passando, ele acabou-se. Acabou o Lampião, ficou do Pernambuco para Sergipe. Eu conheço lá no Sergipe, nós caçava. Eu fui técnico, fui titular de futebol. E futebol no Canaã nós carregava nas costas, o futebol. Eu fui jogador do primeiro ainda. Guarani do Canaã, desviado naquela época ainda. Campo fizemos não sei quantos, e ainda hoje tem, ali desse lado aqui. Ainda hoje tem o campo. Se jogava com todo canto. O cavaco, o breu, o sertão, o d'água das flores, pão de açúcar, por todo canto nós jogava. Ainda lembro muito era meu irmão Miguel, já é falecido, Luiz Mirigido, Zé Abílio, tinha outro irmão, Torrado, Moacir, Lambreta, Domingo do Jorge, que ainda hoje é vivo ali, era lá do Cavaco. A estrada não era essa bonita, não. A estrada daqui, Tarapiraca, era tudo debaixo da madeira. Por debaixo, nós ia de pé. Todo mundo ia de pé para a feira. Um carro, quando passou aqui, correu todo mundo naquela época. Por terra dele fizeram um açougue de vender carne, de frente à igreja. A igreja de baixo, da Nossa Senhora. O matador era naquele trianguinho do colégio,
supermercado todo dia. Era ali o Matador. Ele hoje é um mercadão. Não tinha ainda a rede de ferro. Era um currazinho. Botava gado, de quando em quando saía. Sabe como matava? Tinha um soldado velho chamado Cordão. Mandava chamar o cordão depressa. Aí ia para lá, para aquela chã do baixão para ali. Quando o boi levantava a cabeça, ele joelhava com o rifle. Virava, quem matava era ele lá no mato. Aí arrumava uma carroça de... Não sei nem o que trazia, que não tinha. Carroça de burro. Nessa época não tinha carro. O primeiro caminhão que entrou na Arapiraca era de um Abel, que tinha uma fábrica de cachaça. Ali na descida para cruzar para o Alto do Cruzeiro. Só era ali. Tinha uma fábrica de cachaça, tinha um caminhão, fazia linha para batalha, para esse mundo. E daqui, essa estrada era todo ano, meu pai juntava os amigos para despontar de foice, para abrir, para não fechar. Todo ano, cemitério, meu pai arrumava os amigos, por modo a limpar todo ano. Que não tinha prefeitura, não tinha nada ainda. Aí, a limpava, era assim, para lavar roupa, era naquelas coisas, juntava a roupa, de 8 em 8 ia lavar nos tanques. Não tinha água. Meu pai tinha os tanques, mas quando secava, meu pai passava mais a vida lá nos tanques, zelando os tanques. Tanque é uma barragem, mas sendo manual todinha. Quando o povo vinha ver água, ele dizia assim, põe a água, quando acabar, bota um caixãozinho acu lá em cima, ele enchia, eles botavam da Baixa do Ciro, do Pau-Ferro, do Salgado, do Fernando, a mulher vinha de pé. De pé, meu pai dizia, a mulher é miudinha, agora cada um pode ter esse tamanho. Botava na cabeça, iam-se embora. Só faltava no outro dia. Para beber, não dava para beber não. Quando era para lavar roupa, vinha para os tanques. Quando tinha água, quando não tinha era seco. Eu carreguei água, os outros, os mais velhos, carregavam da Mangabeira. Mangabeira tinha umas cacimbas, tinha. Ainda hoje é de ter. As cacimbas doces e uma sargada. Aí meu pai ia ver água, os meninos mais velhos, numa besta, 4 latas. 4 latas d'água, quando chegava, ela estava tudo morrendo de sede. Saía de madrugadinha, 10 horas que estava em casa. Aí quando eles ficaram grandes, aí passaram a botar para nós. Eu carreguei muita água da canafista, na besta. Lá no lado da canafista tinha uns pau-ferro, uma barragem velha, mas água que ajuntava no inverno. Água preta danada, ali mesmo enchia, voltava, chegava em casa. Veio aliviar o André Félix, tinha ali na saída da canafista. Ele cavou uma cacimbona funda, não deu água. Quando foi com uns tempos, ela estourou água, estufava assim, escumando em cima. Aí ficou bom, nós ia ver perto. Aí, por derradeira, depois que ele morreu, a família, venderam para Coca-Cola. Nós tomávamos Coca-Cola de água da canafista, do André Félix. Ainda hoje eu acho que é da Coca-Cola. Era, para beber. Aqui tinha esse senhor que morava aí na igreja, Antônio Diodato. Nós compramos esse terreno aí, uma tarefa. Que naquela época ninguém comprava. Mas compramos sim. A Ave Correia fez aí umas festas nas comunidades. Quem fizesse a melhor festa, apresentação,
Era um carro que ganhava. Nós ganhamos 2 carros em seguida. Aí depois o jurado deu para ali para baixo da Arapiraca. Deu para lá, disse que nós era ricos. Nós ganhamos 2 motas. Aí compramos esse terreno e começamos a igreja com o outro carro e as motas. São Antônio de Odado, 13 contos nós demos nessa tarefa aí. Era uma tarefa só de fruteira, tudo. Era desse lado, era os de Odado, e nós, calistas, desse lado. Aqui se chamava Capim dos Calistas. Dizia para onde vai? Vou para o Capim dos Calistas, povo do sertão. Porque os calistas já eram lá da pista. Meu pai, quando começaram a se casar, digo, olha, ele cansei de ver ele dizer, quando cada um quisesse casar, tem primeiro de fazer um ninho. Uma casinha nem que seja 4 telhas, para depois não andar alugando para aqui, tira os cacos para aqui, bota caco para colar. Já não tem nada, quebra tudo se mudando, vamos vivendo de lá para cá. Cada um foi tirando uma distância assim, larga. Aí vieram, o derradeiro foi eu. Aqui era um trianguinho assim. Assim. Era. Para fazer uma roça, tinha de cortar, brocar a roça, derrubar a madeira, carregar todinha nas costas, rodeando assim, uma roça enorme. Todinha fazia cerca. Até topar na dura que o gado não passasse. Criava solto. Que ninguém podia plantar nada solto, não. Com uns anos aí passou. Foi ficar no mundo novo. Já saiu daqui, aqui nós já plantávamos tudo solto. Lá não tinha dono, era aí, o bicho ficava por todo canto. Aí por detrás do presídio para aquele outro lado. Meu pai ia caçar vaca lá, parida já. Aí chegava lá, se deitava na beirada da água, amarrava o cavalo. Quando a vaca chegava, a bezerra, um bezerro já grande, aí botava no cavalo. Primeiro pegava o bezerro, aí pegava o bezerro, a vaca ia-se embora. Aí ele trazia o bezerro, chegava cá na água, amarrava, se deitava de novo. Quando a vaca chegava, botava no cavalo, até pegar. Ia pegar para bando sargado, para bando todo canto. Para onde ela corresse, ia pegar, aquilo era metida vaqueiro. Cor de boi, chapéu de couro, sapatão. Era braba, menino. Via gente quando botava para lá, mojada, para lá dava cria, quando sabia, olha fulano, tua vaca está bebendo em lagoa tal, que lá chovia. Aí meu pai ia para lá, era dele. Aí esperava quando ela chegava, vinha chegar aqui de noite, com o bezerro encangado na vaca, com a vaca na frente. Agora, a comida só era um pedaço de rapadura, uma mancheira de farinha e levava. Tem um ferro feito no ferreiro, que tem as iniciais do nome do dono. Na quarta da vaca, fazia o fogo, deixava esquentar. Quando estava bem quente, assentava aqui, pronto, ali não nasce mais cabelo. Fica o ferro pro resto da vida. Cada dono tinha seu ferro. Não tivesse ferro, não tinha dono. Bezerro não tinha não, bezerro vinha lisinho, que era da vaca. Aí meu pai sempre só era com quem se ocupava. Cuidava de umas vacas do compadre dele, compadre Zé Florentino. Ele cuidava das vacas ali, que aqui tudo era solto, das vacas do compadre dele. Começaram a cercar de arame. Não tinha arame nesse tempo, não tinha cercado, não tinha nada. A energia
que que já de 65 aqui, era no Candinheiro, fazia os pavis, minha irmã descaroçava o algodão e fazia lá para fazer o pavio. Botava no Candinheiro e comprava o gás de mamona. A mamona também num palito de coqueiro. Fiava aquele... Aqui usamos. Aí, quando chegou a energia, você sabe também que a energia da Arapiraca era manual, Valdomiro Barbosa. Aquela veio para aqui. Veio para o Canaã primeiro, daqui meu irmão comprou para aqui. Sim, a Lagoa da Arapiraca lá na César Cunha agora. Era só de capim, grano, umas taboas que tinha e água para topar no outro lado do cruzeiro. Do outro lado do... Lá no outro lado tinha umas 2, 3 casas no outro lado de lá. No alto do cruzeiro lá. Do lado de cada lagoa. A lagoa ficava no fundo, ninguém passava para ali. Só dava na cintura água e dama. Aí depois dos prefeitos, foi que os prefeitos de agora, que abriram a lagoa, foram acabando, aterrando. Hoje está uma praça, uma história. Não tinha quem entrasse. Se o cabo se embebedasse e partisse para dentro, era pegado de mão, porque não tinha como passar. Doze dias de trem eu gastei por Rio. Tinha essa velhinha, essa Maria de Souza, era pai do Epitácio, é o avô do Francisquinho de Souza, era a avó deles. Aí todo mundo corria para pegar o ônibus, o trem. O trem Maria Fumaça naqueles tempos. E eu pegava a velha direitinho por a plataforma do trem. Quando chegava cá na porta do trem, empurrava ela, eles pegavam. Já tinha cadeira que eles pegavam. E eu viajava com os pés dando engancha no trem, que dentro não cabia. Aí levava a velha para uma vez tomar conta, já na cadeira lá dentro. A família dela, tinha a Maria, tinha a Áurea, tinha a Maria, chamava Maria Preta, seu Arthur Paulino era genro. Foi que eu fui mais ele, daqui do Carnudo, daquele irmão do Zé Paulino aqui, que era do Canaã. Eu que carregava a veia. Quando o trem fazia pu, você só via deitar negro. Eu tinha 16 anos para 17. Não dormia não dentro do trem para falar com tanta sujeira. Dentro do trem não tinha onde você se sentar. Eu, quando queria descansar uma coisinha, era no mitório do trem. A merda dava no meio da perna. Parar não, era direto. Não tinha de onde dormir não, era no trem mesmo. Até quando chegamos no Rio. Aí lá eu fiquei na casa da minha madrinha uns dias, depois fui para Cabo Sul, depois de onde eu fui para da Laranja, na Nova Iguaçu. Ia na segunda, voltava no sábado. Sábado e domingo, chegou lá 2 amigos meus dos Souza, todos 2 do Souza. Quando foi uma tarde, eles chegaram. Quem vai para São Paulo? Eu digo eu. Que tem meus irmãos lá, vão embora daqui. Não tem trabalho, só pode dar laranja. Ainda trabalhamos lá lavando prédio, na Central lá do Brasil, prédio do outro mundo. Nós lavava de noite para ganhar o trocado, mais eles. Aí viemos embora para São Paulo. Pegamos o trem de tarde, aí acontece, vê o que aconteceu. Só quem tinha o dinheiro da passagem
para São Paulo era eu. Paguei de nós três. Eram dois mil-réis, não sei o que mais. Era mil-réis, era conto, já era conto. Aí paguei a passagem. Quando chegamos na Estação da Luz, para São Paulo, descemos. São Caetano ficava atrás. Aí, cadê o dinheiro para pagar de volta para São Caetano? Não tinha um que tivesse um centavo. Aí eu disse, e agora? Como é que nós volta? Para São Caetano, mais ou menos, era que nem daqui pro Pichilau ou mais. Só tinha a Moca no meio. Tinha... Aí o trem descia para Santo André. Diga, Antônio, o outro colega, Antônio, vai ali naquele barraqueiro, vende essa caneta para nós ir pagar o trem para São Caetano. Aí peguei a caneta dele, aí eu cheguei lá, o barraqueiro, que nem assim nas calçadas, que era na Estação da Luz, o lado da Barra Funda, estava lá. Aí, o senhor me compra aqui essa caneta, ele disse. Vai vender para quê? Essa caneta? Porque nós viemos do Rio, eu e mais 2 colegas, e não tenho com que voltar para São Caetano. Aí, vocês trabalham aqui? Nós trabalhamos nos pés, aí viemos embora aqui para São Paulo. E agora não tenho dinheiro da volta para São Caetano, é meus irmãos lá. Aí ele disse, não, pega sua caneta, pega o dinheiro da passagem, eu volto para São Caetano. Nós voltamos para São Caetano, pagamos o trem lá, tinha as puteiras, batia e nós saímos para São Caetano. Agora passamos já a escurecer, passamos por um endereço 3 vezes. E eu voltava, não é aqui não. É, rapaz, a casa do meu irmão é aqui. É rua Simão de Lima, 1440. Aí chamei na porta, saiu minha cunhada. Aí se hospedemos eu e ele e os 2. Aí com uns dias ele foi-se embora para Praça da Sé, que tinha lá um amigo deles. Para lá eles não vi mais esses homens. Aí eu fiquei lá na casa do meu irmão, minha cunhada muito boa, uma mãe que eu tive no meio do mundo. Era Lianora. Aí passei lá uns dias, não tinha documento, fui fazer meu documento. Aí fiz os documentos e fui trabalhar. Aí ela arrumou na cerâmica São Caetano. Ela trabalhava lá, ela e 2 irmãs. E o velho morava lá também, na Vila Jeta. Aí fui para lá, falou com o seu Benedito. Ele disse, traga ele para cá. Trabalhei para 5 anos e 7 meses ainda, na cerâmica. Nunca andei falhando, a rua era a mesma. Nesse tempo, nós morávamos em outra rua, Rua Carlos de Preto, 1411. Aí a porta da cerâmica a gente vende de cá, entrando e saindo o povo. Eu saía com a marmitinha na mão, saía. Tinha vez de cair alguma coisa, não espiava nem para trás. Saía doido na carreira para não... Se passasse... Quando a máquina pitava, tinha de ser entrando, senão não entrava. Aí passei trabalhando lá uns tempos, 5 anos e pouco. Aí lá dentro tinha um mestre, os tratoristas. Olha, eu nunca tinha andado, já tinha andado de bicicleta, mas de moto nunca tinha, eu não tinha nem moto nesse mundo. Aí o seu Benedito, lá o tratorista adoeceu, aí ele mandou o fiscal vir cá. Disse, seu Benedito disse
Se você fosse trabalhar no trator enquanto o Zé Pascoal fica bom, eu digo eu? Homem, eu não sei dirigir nem a bicicleta direita. Tirar para fazer manobra no trator dentro de galpão com pilastro e uma picadeira grande assim, chama picadeira, uma moedeira de barro, que era barro para cerâmica. Que pegava o trator, enchia, esses de caçamba. Tinha um daqueles pesados, era que ele queria que eu trabalhasse. Que duro desse, eu tinha uns pequenos que eu ainda mais digo, olha, diga seu Benedito, que eu não vou trabalhar não, porque eu não sou tratorista, eu estou aqui servindo de servente. Está limpando aquele geradorzão grande. Eu não vou trabalhar não, no trator. Aí ele manda me chamar. Vá lá e traga ele aqui com o fiscal. Eu fui deixando meu boné aqui em cima de um gerador grande. Não, pode trazer. Eu peguei a minha marmita e trouxe. Digo, agora eu vou me embora mesmo. Quando cheguei em casa, disse, Severiano, senhor, por que foi que você rejeitou o trabalho? Disse, seu Benedito, eu não rejeitei trabalho não. Eu não sou tratorista não, nem sei dirigir nada. Eu pego um trator daquele, derrubo dentro da picadeira. Os primeiros lá me acusaram que eu peguei de adiantado. Aí ele ficou escutando, é verdade. Vá-se embora para casa. Aí venha de fulano aqui para receber a conta. Aí um dizia, tá, vai te mandar sem direito. Outro dizia, vai te mandar sem direito. Eu ia para o sindicato, que eu era sócio do sindicato. Aí o presidente do sindicato dizia, vote lá. Se você fosse se embora sem direito, você não ia entrar lá mais não. Vai lá que ele, quando ele mandar chamar, aí você vai. Aí voltei noutra data. Não tinha nada meu. Eu voltava para o sindicato, digo, vai lá de novo, quando eles mandaram chamar. Aí, no dia que ele marcou, eu voltei, minha conta estava feita. Seu Benedito, bom dia. Bom dia, Severiano. Sua conta está aqui, está feita. Eu digo, tá, graças a Deus, que agora eu vou caçar outro serviço. Aí, 30 contas de indenização. Trabalho, aviso breve, não sei o que, não sei o que. Isso é os direitos de trabalhador. Me deram 30 contas. Eu botei dentro da marmita. Cheguei em casa, guardei esse dinheiro de novo. Eu vou caçar outro emprego. Quando eu chegava 5 horas, 4 horas nas esquinas onde tinha as fábricas, e nem a Brahma, a Mercedes, já fazia curva, que nem no sindicato por ali, nos bancos. Já fazia curva naquele mundo. E eu digo, aí quando ele pegava, receber os papéis, o caderneta, só era jogando e os cabas desaparecendo. Eu digo, eu sou um égua, um tabaral que não assim, de gente estudada. Aí botava a carteira no bolso aí, pegava a minha, rasgava, vou-me embora. Aí quando foi, eu fui não sei para onde. Quando cheguei, eu digo, eu vou me embora, eu não vou ficar mais aqui não. Eu gasto esse dinheiro, eu ainda tinha uns 20, eu já tinha gastado uns 10 conto ou mais, dos 30. Aí eu vou me embora, se ficar aqui, eu vou ficar aqui agora comendo o que meu irmão me dá, mas a minha cunhada, vou embora. Aí cheguei, eu digo, eu vou embora, Leonora. Aí chegou o pai dela, para onde você vai? E eu vou me embora, eu tenho para onde ir. Eu vou embora para casa. Aí o velho disse, guarda a cama dele, Leonora. Que uns dias, quando ele volta, digo, espere. Aí
fui para São Caetano. O primeiro cliente da vida que já andou de avião foi eu aqui nesse mundo. Um avião velho, cheguei moco. Aí comprei a passagem de avião, comprei de avião. Aí 7 conto e que bota aquele trocado por derradeiro. E 70 e poucos R$ mais. Aí viajei. Aí vim embora, cheguei em Maceió, umas 3 horas para 4. Aí o menino tinha ensinado a praça da onde tinha os ônibus da Arapiraca. Lá para estar onde pegava o ônibus para rodoviária. Cheguei lá, o cara disse, já saiu o derradeiro da Arapiraca. Só era um bem cedo, outro meio de noite, não tinha essa frota que tem hoje não. Isso era 3 viagens. Já saiu. Eram as 4 horas. Eu já estava com dentro de 18 anos. Aí eu digo, aí ele disse, ainda tem o da Palmeira. Eu digo, o da Palmeira dá para mim. Isso era no dia 19 de São João de 59. Eu cheguei aqui em 59. Aí, bem cedo, peguei a caminhoneta da Palmeira para Arapiraca. Já era caminhoneta naquelas épocas antigas, fazia linha. Para Arapiraca, quem vai? Quem vai? Eu. Aí quando cheguei na tabela, digo, entre por o capim, eu pago a passagem. Cheguei aqui umas 10 horas ou mais do dia. Paguei a caminhoneta, a volta que ele ia voltar para Arapiraca. Aí fiquei meio de São João, seco, que só. Não tinha que arrancasse um taco, é que nem agora. Aí o meu irmão disse, ô Boninho, planta aquele pedaço de fumo ali para tu, para não ficar parado. Eu fui experimentar, a enxada era duro, que era bexiga, não arrancava um taco. Botei a enxada nas costas, vou-me embora. Para onde tu vai, meu irmão? Para onde tu vai? Vou atrás de novo, que eu não vou trabalhar num chão seco desse, sem chover. O que foi? Ele era lingudo. O que foi que tu trouxeste de lá que tu não costuma mais aqui? Aí eu baixei a orelha. Quando foi no mês de julho, mês do meu nascimento, caiu o inverno de Deus mesmo, deu tudo. Aí eu já melhorei de vida, já plantei o fumo deu de tudo. Foi um presente, que eu era no meio de Santana. Aí choveu, plantamos milho, nós plantamos macaxeira e o fumo. Eu plantei 2 tarefas de fumo. Já fiz fumo. Eles já plantavam fumo. Todos os meus irmãos plantavam fumo. Aqui os Ferreira do Baixão já plantavam um bocado. Ainda hoje vive lá o povo dali do Baixão. Era fulano da Ferreira. Meus meninos levavam carga de estrumo. Vendia por R$2.000 ou 1.500. Era no tempo dos dinheiro pequeno. Eu sou do tempo do cruzado, de Dostões. Eu falava no cruzado, era Dostões, tostão. R$2.000 já era uma prata grande. Tem de estrumar a terra, farra o canteiro, farra o lambique, espalha o estrumo no lambique. O caminhão de estrumo dá para uma tarefa. Aí ali cobre o canteiro e planta fumo. Então adubar. Adubar com adubo ureia ou adubo 15, 18. Já hoje já vem misturado com
com pedra. Aí fica, a gente dá uma limpa, aduba, dá outra subida assim, para chegar a terra no pé. Pronto, ali só vai zerar e capar quando ele pega, botar os cachinhos em cima. Aí a gente começa a cortar todinho. Depois bota veneno no olho. Ele não nasce olho. Tem um veneno que bota no olho. Quando ele começa a amarelar, a gente tira o bacheiro. Naqueles tempos, Aurelino não plantava, não comprava fumo, nem plantava, vendia queijo. Aí Doadinho já estava melhorando, comprando folha de fumo. Botando para quando chegou a Souza Cruz, ali na Baixa Grande. Aí ficaram comprando folha, Zé Livino, Pedro Livino e Zé Alexandre. Compravam sócio. Era sócio no Coringa ali. Aurelino vinha aqui, depois passou a comprar fumo. É o empresário dos grandes hoje. Doadinho também cresceu. Alzira Rosa da Silva. Ela era do Canaã. Casei o dia 23 de janeiro de 65. Aí eu já estava com a casa feita, rebocada, tudo. Aqui não tinha cerâmica não, foi os cacos de tijolo que sobravam, eu tijolei e reboquei com cimento. Aí quando ela veio, eu tinha tudo. Fui na igreja lá de Nossa Senhora do Bom Conselho, para o padre Epitácio. Eu comprei a minha aliança de casamento ali, do Miguel Olive. Festa, comer para sobrar para todo mundo. Lá na casa velha, lá onde eu me criei. Meu pai. Foi o derradeiro filho que casou, foi eu. Quando eu estava para casar, eu já ia casar no mês de janeiro. Aí nós tínhamos amizade com a dona Terezinha lá. Amizade, consideração. Nós íamos lá para casa do Arim, conversava, dona Terezinha, melhorando de vida. Aí disse, ô Boninho, e aí, dona Terezinha, que era? Tu vai casar? Vou casar. Eu quero te vender esses móveis daqui dentro de casa que nós vamos comprar outros novos. Eduardo quer comprar outros novos. Nós te vendemos esses aí. Aí digo que é o colchão de mola. O primeiro colchão de mola aqui, quem dormiu foi eu. Meus irmãos não tinham, era de capim. Tudo rico. Mas não tinha um colchão de mola, não tinha televisão ainda também. Tinha daquelas miudinhas preto e branca. Aí eu digo, eu compro, dona Terezinha. Quanto é? O móvel, o que é? É a cama, a mesa da cozinha, 6 cadeiras, o guarda-roupa e um guarda-comida. Quanto, dona Terezinha? A senhora quer nesse móvel? 100 conto. Agora era dinheiro, naquelas épocas. Eu digo, tá comprado. Aí vim para casa, o meu dinheiro, arrumei não que eu tinha. O meu dinheiro, fui e paguei. Quando eu me casei, aí Eduardinho tinha trazido já os móveis, estava tudo aqui dentro de casa. Não ganhei uma colher, naquele tempo ninguém dava nada a ninguém, do casamento. Fazia festa, mato porco, galinha, casamento de comida. Agora, para dar presente não tinha não. Vim para aqui, daqui nunca saí. 8 filhos, um é falecido, novo. A Vilma, Merivânia, Valdécia, Acival, José Ricardo, Denilze e Rony Credes. 7, morreu um. Meu Deus do céu, só o Rony Credes, porque ela fez cirurgia de útero.
para não ter mais família. Doutora Ceci. Os outros tudo foi em casa, só tem 2 fora. Dona Filomena é ali da Fazenda Velha, uma velha, Anitinha. 6, ela participou. É lá na Praça do Escurinho, ainda é viva, não cobrava nada. Aí, 6. A primeira foi com a Filomena e o Rony Crédito foi a doutora Ceci. E o resto foi ela todinha. Voltei a caçar de novo, comecei a criar outros cachorros. Criei um bocado, perdigueiro. Já nasce para aquilo, só é andar com ele. Onde ele bate no rastro do passarinho, não precisa ver não. Vai, era Bob, 2 Bob eu criei. Aí depois criei um Hulk, um dragão. Esse dragão o carro matou agora para o derradeiro. Comprei outro, Roça. Aí, esse roubaram. Aí, quando ela levantava, eu e o Luca. O Luca é da Baixa Grande, ali do João Raimundo, ali nos Tibus, naquela igrejinha ali. Veio-se embora para aqui, só para caçar. Mas eu, para ali onde é o presídio ali, entrava ali. Tanta lambum-pé que nos capim fazia varejo. O cachorro era escorado direto. Vai Bob, vai Bob. Ele voava em cima, se atrapalhasse, pegava. Quando ela levantava, nós 2 tiros às vezes. Pei, só caía só as pilhas. Aí depois veio um rapaz lá do Japão. Sabia que eu era caçador. Veio trabalhar, mas eu só para caçar. Agora esse atirador ainda está vivo ali. Mora ali. Casou aí, ficou trabalhando, mas eu, espingarda 20. A minha era 20. Se falhasse, eu derrubava quando tirava mais atrasado. E viado não. Viado eu matei um bocado. Quando eu me operei de esôfago, passei a espingarda pro Ricardo. Você vai caçar e eu vou pro rancho. Eu fui cozinhar mais outro. Da semana passada eu visitei o outro cozinheiro. Tá também velho e não anda para canto nenhum. A dona nós já arruma um pau, um embuzeiro, pau que tenha ramagem. Aí ali nós encosta ali. Ali bota, leva caçarola, leva tambor para botar água. Aí nós se encosta ali, fica 2. Eu, primeiro era ele e outro. O outro saiu, aí eu fiquei mais ele, cozinhando, que eu estava operado. Mas nós cozinhávamos, quando matava um viado lá, chegava um dos tangedores com ele nas costas. Vai, viado! O que comer nós já tem, mas nós levava munheca de boi, charque. Só não levava arroz não levava, era feijão, farinha e carne. Porque nós só cozinhávamos nas caçarolas certas. Aí ali quando saía, comia pirão de munheca, só a gordura chiava. Aí ia-se embora. O caminhão ia botar lá, ficava lá encostado, quando era de tarde, às vezes de noite, o caminhão chegava, pegava nós de novo, ia pro rancho. Chegava a casa, tava carne para todo lado. Aí botava cada um com a sua bacia, batendo, era passando, eu botava a carne num canto, o outro botava o arroz, o feijão de um outro. Aí rodava assim, sobre as caçarolas de viado. Agora, viado é um bode. E a nossa equipe de caçador, eram 25, 30 homens. Nós fomos para a Bahia, Cocorobó na Bahia, fomos com 60 homens, 2 caminhãozinhos. Mas lá não deu para nós caçar, que não tinha ponto de parada. Se perder aqui, morre, não já morreu só um. Achavam gente morto em pé, encostado nos paus, porque morria de fome cedo.
Não volta, o resto da Catarina não tem fim. E nós caçamos lá umas 3 vezes. Ah, mas aqui é junto. Era da Baixada Grande do Luca, da Arapiraca vinha mais 2, aqui da Folha Miúda. Nós aqui da Jaramataia entrava outros na batalha. Só na onça. Onça nós nunca saiu uma onça para nós. Mas raposa saiu, o velho dizendo, não atire na raposa, deixa ela passar. Quando ela passa, o viado vem atrás. Tamanduá, tatu, peba, tudo que nós topasse na frente, nós trazia. Taiú era tudo. A feira de Arapiraca já tinha comércio, já tinha loja. A feira começava ali no comércio, por um lado de baixo, e até lá a boca da... Hoje é Rua 15, né? Lá se chamava aquela rua que dizia Boca da Caixa. O nome que antigo. E cá, na outra, seguia para cá, Rua do Peixe, que vendia um peixe. A Rio Branco não era rua, era uma casa particular. Se chamava Rua do Arame. A Rio Branco hoje. A Rua 15 hoje. A Boca da Caixa. E os comerciantes era João Vigário, o mais velho, era seu Alonso de Abreu e seu Francisco Pereira. João Lúcio foi prefeito na época de 63. Esse grupo foi na versão dele. Os 2 candidatos, os 2 partidos. Nós era João Lúcio e os outros povo era o deputado Luiz Pereira Lima. Aqui, mas primeiro era no Limoeiro, quando aqui não era cidade ainda, para pegar prefeito. Meu pai ia votar no Limoeiro, de cavalo. Dominava Arapiraca, eles perdiam uns dias. Aí eu não alcancei esse. Batizasse por aqui, de ano em ano ia pro Limoeiro. Nossos batistérios, tudo, já com o padre Epitácio. Ali na praça, ali não era praça, era só o quadro e mato. Ali tinha uma cacimba no meio, acho que ainda hoje tem. Bem no meio, ali tinha uma cacimba antigamente, que puxava água ali. Aí pegou esse nome por causa do Mark, que foi suicidado ali, deputado do cinema. Nunca fui àquele cinema, eu não gostava de cinema não. Ali onde era o cemitério, era ali. Hoje está a catedral. Era pequeno. Aí fizeram a praça em cima quando mudou o cemitério para cá, para Baixa Grande. Minha vida no Canaã tinha guerreiro por vida, circo, pastori, tinha tudo. Nós éramos toda noite aí. Um dia tinha um circo chamado eu não sei, esqueci o nome. Encheu, era de arquibancada. Encheu, de noite ele arriou. Foi tanta gente machucado que sabe bexiga. Aí tem um circo do Cadillac. Aí ele ficava a semana todinha passando música. Pagava aquela música de fulano de tal. Aí passava de vai para fulano de tal, vai para moço, para mim, eu cansei de passar. Essa gravação que segue é fulano. Aí nós ia para as festas no Serrote, Lagoa das Varas nós passávamos com água na cintura.
tirava a roupa para ir para a dança. A dança lá no Veneco, tinha umas 2 moçonas grandes ainda, tinha umas netas, ia juntava por ali, nós ia à boca da noite, só voltava 4 horas da manhã. Segurava o forró e nós segurava o pé, quando estava 4 horas, dizia, vamos embora. Chegava cá, tirava a roupa de novo, vestia cá no outro lado do serrote. Tinha todo dia festa, tinha o forró do Mané Dia, era no lado de cá do serrote. Todo sábado e domingo tinha dança. Nós íamos para lá. Lá no forró do Mané Dia nunca fui não, vou dançar nos outros cantos. A gente ia pro Cafundó de pé. Tinha um rapaz lá que era meio poeta, aí queria ir pro forró, a mãe dele não deixava, porque lá brigam muito. Aí ele tirou uma cantiga. Mamãe, deixa que eu vou, meu filho não vá. O forró do Mané Dia que só dão para brigar. Deixa pro povo que vem do serrote de cima, que só vive de briga e de fuar. Do Capim vem tinha o Cabo Milton e o Bernardo. Do Capim vem o Cabo Milton e o Bernardo, e as filhas do Antônio Azaria, do Fernando Neto, do Getulino. Quando dava meia-noite, só via a zoada e o fuá. Era o Neto do Getulino com ciúme da Basta da Quinhu. Aí não deixava, porque brigavam, eles eram brigados, mas nas outras, essa da Lagoa da Vara era de família, não brigava ninguém. Todo ano, quando eu fiquei noivo, foi quando a minha noiva, a mãe dela soltou, a mãe dela não, era madrinha, chamava madrinha e pai. Quando ela soltou o pé aí, só foi na festa da Arapiraca, ela não soltava ela para dizer, vai mais fulana, ou vai para colar para os pés da... Não deixar jeito nenhum sair. Da Padroeira, ali só era festa na igreja. Ali a igreja, a calçada da igreja era o disjunto. Sonho tudo trabalhando. Só sonho trabalhando, amanheço de olho seco. Trabalhando, amanhã fechar os olhos, estou sonhando. Graças a Deus, eu só quero que Deus vá me dando como já me deu. Eu não tenho com que agradecer. A idade que já me deu, 91 anos, uma família abençoada por Deus que nem eu tenho. Tenho 2 bisnetos, tenho 15 netos. Nunca me deram trabalho, eu nunca vi a porta de uma cadeia, eu não tenho um intrigado. Tudo isso é uma riqueza para mim. E chegar um amigo, uma coisa na minha casa, para eu não ter um agrado. O deputado, Ricardo, ontem veio um rapaz e disse que ele vinha para aqui, mas já mandou os secretários. Ave Maria! Aí vai ficar pro resto da vida, só o telefone já é muita coisa. Tudo quanto se passa aqui. Isso é o que a gente deseja para todos os amigos, é que Deus dê muita saúde, dê muita paz, que é o bom da vida, e que tenha uma família abençoada por Deus. Muito obrigado. Se vocês... Eu só tenho a agradecer, que eu não tinha com o que pagar nem a metade do que vocês já guardaram aí para o resto do mundo, porque aí vai para o resto da vida, de todos os novos que for aparecendo, vai ver esse filme, ficar para o resto da vida, e nós ia assistir. Tchau, Deus queria me abençoar e dar saúde e paz. Tchau.